Olá, estamos de volta ao curso Geotecnologias aplicadas ao manejo florestal. Sou o professor Fabrício Assis Leal, seu instrutor nesse curso. Nós estamos na parte 4, onde iremos abordar o mapeamento de áreas com declividades restritivas à exploração. Nesse trabalho aqui, nessa parte, nós vamos falar do mapeamento dessas áreas que requer um pouco mais de atenção, especialmente quando a gente for fazer o planejamento de algumas infraestruturas na nossa UPA, tá bom? Então nós vamos mapear zonas com restrições de exploração, de acordo com a declividade. Vamos utilizar o modelo digital de elevação para gerar algumas dessas zonas também, só para mostrar para vocês como faz por eles. E essa parte de identificar e selecionar árvores, a gente vai deixar para outra parte, porque eu resolvi antecipar a parte que na verdade era uma outra etapa, só que para ficar com proximidade do assunto que a gente viu na aula passada, onde a gente abordou a análise topográfica da UPA, ficou mais fácil fazer esse assunto aqui agora do que deixar ele para uma outra etapa. Então, quais são os nossos principais conteúdos teóricos dessa aula? Nós vamos fazer uma caracterização das estradas florestais e pátios, falar de forma geral, assim, o que é desejável, quais são os cuidados que requerem, né, essas duas infraestruturas, tanto estradas quanto pátios. Vamos abordar também zonas restritivas para a exploração florestal. Vou mostrar para vocês o mapeamento utilizando curvas em nível e também utilizando o modelo digital de elevação. Na parte teórica, na parte prática, eu vou mostrar esses dois métodos para vocês, mas eu prefiro o primeiro, tá? Especialmente para planejamento de estradas. O modelo digital de elevação ele vai ajudar mais quando a gente for falar sobre a exploração utilizando tratores. Então, caracterização das estradas florestais e pátios, infraestrutura na área do manejo florestal. Então, a alocação correta das estradas é um processo chave para todo o planejamento da exploração. É muito difícil. Só você aí, né, se posicionar na seguinte situação. Imagina você chegando numa área onde não tem praticamente nada, né? Apenas a equipe passou do inventário florestal com uma ou outra picada, o pessoal do microzoneamento também, mas enfim, você não tem referência nenhuma. Então é bem difícil, bem complicado. As estradas garantem acesso aos pátios de toros e também permite o fluxo seguro de escoamento da madeira explorada. Então imagina caminhões passando, carregado. Você deve planejar uma estrada muito bem equilibrada para que acidentes não ocorram e nem outras situações indesejáveis durante o processo de exploração. Então, o processo de desenho dessas estradas florestais, né, de locação delas, é complexo, do ponto de vista que, além da necessidade de respeitar restrições físicas, como a declividade, que é o ponto forte hoje aqui desse assunto, tá? A geometria dela, número de curvas por quilômetro, o ângulo dessas curvas e tudo mais, tá? Chance de alagamento, proximidade com áreas de preservação permanente, a própria fragilidade do solo, né, de aguentar o peso dos caminhões, né? Além de precisar, né, da minimização de custos, diversas outras atividades subsequentes. Então é bem complicado, é bem complexo. Nós temos algumas atividades aqui previstas nesse curso que vai ajudar um pouquinho a essa parte aí de planejar e alocar corretamente essas estradas. Tá? Eu trouxe aqui também, de forma assim, meio avulsa, mas é só para você ter uma ideia que tem uma instrução normativa do IBAMA, a número 3, de 26 de março de 2015, ela define inclusive um período de restrição das atividades de construção de estrada, pátios, de corte, de arrasto e transporte na floresta no período chuvoso. Porque sabe-se que isso influencia em muitos impactos, especialmente nesse caso aqui é uma instrução específica para as concessões florestais federais, né, no caso das florestas nacionais, por exemplo, mas que já prevê alguns cuidados, né, de algumas atividades para esse fim. Então, nós também, aqui no nosso curso, a gente vai abordar algumas dessas situações para que a gente possa, na hora de fazer a nossa simulação da alocação das estradas,
é que a gente tenha o máximo de cuidado e de zelo também para que as pessoas que vão utilizar possam trafegar seguramente sobre esses locais. Então, zonas restritivas para exploração florestal. Locais impróprios para algumas atividades. Isso é importante você mapear. Logicamente, você vai passar por um zoneamento, um microzoneamento dessas áreas. A própria equipe do mapeamento das árvores do inventário podem auxiliar você nesse mapeamento, nessas zonas, mas existem métodos e processos que vão ser vistos aqui que vão facilitar um pouco mais também esse mapeamento. Logicamente, tudo vai ter que ser checado em campo, porque são modelos derivativos, né? Dados que derivam de outros modelos, então precisam ter a sua aferição em loco. Então, planejamento das infraestruturas florestais, especialmente pátios e estradas, precisa ser muito bem feito, tá? Tem que ser realizado por uma equipe técnica, tá? Baseado em informações, em mapas, em levantamentos de campo, especialmente para alocar essas infraestruturas corretamente no campo, tá? Especialmente fazendo verificação em campo para evitar possíveis obstáculos físicos, declividade e tudo mais. Nós vamos fazer algumas análises aqui sobre isso. Então, segundo recomendam a equipe que trabalhou no trabalho de Amaral em 1998, as áreas inacessíveis para exploração em florestas tropicais consistem nos locais com declividade a partir de 40%, em razão de alto custo e danos ambientais. Uma declividade considerada que na hora da exploração muitas árvores podem cair em cima de outras e isso, né, pode gerar aí um caos danado. Então, causando pelo uso também na exploração de trator de esteira ou de skidder. Né? O skidder é um trator que tem uma pinça como essa, tá? O trator de esteira você já conhece, mas o skidder é o que vai fazer, que vai puxar essa madeira do local onde ela foi abatida. Então, existe uma declividade limite ali para que também não ocorra em risco. Um dos mapeamentos que a gente vai fazer é verificar se a nossa área possui alguma declividade igual ou superior a 40%. No outro plano, né, falando agora especificamente para estradas principais e secundárias, onde vão passar caminhões de toras e tudo mais. Essa primeira parte aqui é sobre a exploração, né, trator arrastando, e essa aqui já sobre estradas principais e secundárias, além de pátios. Então, numa área de manejo, requer muita atenção e cuidado com suas proposições para implementação. Os locais das infraestruturas devem ser criteriosamente escolhidos. Então, aqui eu trago uma referência para que a gente considere, de acordo com a categoria do terreno, quando o caminhão tiver com carga, a declividade, por exemplo, máxima permitida é até 8% de declividade. Então, essa estrada não pode ter, né, no seu perfil longitudinal uma declividade superior a 8%, considerando aí um veículo carregado. Essa será a nossa referência, porque se ele não tiver carregado, ele pode inclusive vencer declividades maiores. Então, essa aqui vai ser o nosso filtro, as nossas referências. Primeiro, mapeando áreas com 40% e depois locais impróprios para exploração, no caso, inviabilize estradas, pátios, né? E também aqui para ocorrência de não acesso ao skidder em áreas com declividades maiores. Tá bom? Então, referência de 40% aqui e de 8% aqui para estradas principais, secundárias e pátios. Como que a gente vai fazer esse mapeamento? Nós temos dois métodos. O primeiro, nós vamos utilizar curvas em nível. Como que é isso? Então, a elaboração da infraestrutura na área de manejo, estradas e pátios, especialmente, de acordo com declividades limites, é facilitada pela análise de proximidade das curvas de nível. É uma análise espacial que a gente vai fazer entre essas curvas de níveis que foram modeladas na aula passada, na parte passada. Por exemplo, se o intervalo de cotas de curvas de nível for de 3 metros, que foi o caso que a gente fez, né? De 3 em 3 metros de altitude, nós modelamos uma curva, tá? Não é metros de distância horizontal, não. Tá bom?
Isso significa dizer que as linhas de nível com proximidades de 37,5 metros uma das outras, relativamente à distância horizontal no terreno, representam declividade de 8%. Então, essas curvas ou esses locais mapeados assim, elas têm restrições para abertura de estradas, especialmente considerando caminhão com carga cheia. Vou explicar melhor essa relação aqui, fazendo o seguinte cálculo com vocês. Nós temos aqui, ó, DCM é a distância entre cotas modeladas, no nosso caso é 3 metros, tá bom? Essa distância que nós utilizamos. E aí nós temos o DH é a distância horizontal entre elas. O DEC aqui, ó, é a declividade a ser considerada como restritiva, no nosso caso 8. Ela está sobre 100 porque ela precisa estar nessa unidade aqui para ser utilizada. Então, 8%, 0,08, só isso, tá bom? Então vamos lá. Substituindo, né, os cenários que a gente tem, a gente quer achar a distância horizontal entre essas curvas para a gente fazer o mapeamento dessas áreas restritivas. Então olha só, distância horizontal está aqui, multiplica o 0,08, que é igual a 3. Distância horizontal, 37,5 metros. Então essa aqui é a distância horizontal entre as curvas para ser considerado como restritiva à exploração. Vamos ver aqui o exemplo agora. Como que vai ficar? Para saber qual dimensão do buffer a ser utilizado, né, ou elaborado para as curvas de nível, basta dividir o valor da distância horizontal encontrada para aquela cota que nós utilizamos por 2. Então, 37,5 dividido por 2. Então, olha só, o buffer, ele todo vai ter que ter 18,75 metros. Ou seja, como as curvas de nível são paralelas, haverá uma zona restritiva toda vez que houver sobreposição entre os buffers das curvas de nível. Mas como assim, professor? Vou mostrar para vocês. Então, estamos aqui numa curva de nível, curvas em nível modeladas a cada 3 metros, tá vendo? Aqui, essa de 240, essa 243, essa 246, 249 e assim por diante. Então, a cada 3 metros ela foi modelada. E aí, a gente fez um buffer de 18,75 metros. Só que, dividindo por 2 novamente, para que 9,38 metros fique de um lado e 9,38 fique de outro lado. Se você observar, tem lugares aqui, ó, que houve sobreposição dessas curvas. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para mostrar num conceito que eu falei na parte passada, que curvas de nível onde estão mais distantes umas das outras revelam que o relevo é mais plano, que é nesse caso aqui, ó. Onde elas estão mais perto, né, mais próximas uma das outras, significa que é um terreno mais acidentado. Então é isso que mostrou aqui, ó. Aqui eu tenho mais sobreposição e aqui a gente não tem sobreposição. Então elas estão mais distantes. Aqui eu não tenho problema, né, nenhuma restrição quanto à exploração. Mas aqui a gente já tem. Então como que será mapeado esses locais? Tirei aqui, né, deixei só circunscrito para vocês verem as nossas linhas aqui em marronzinho e os buffers em cinza, para você ver que realmente, ó, tem áreas que estão sobrepostas. Quando eu faço análise para mapeamento dessas zonas, ele vai mapear para mim essas áreas com restrição para exploração de acordo com a declividade, com a cota modelada em relação àquela curva de nível. Tá bom? Então isso aqui, ó, vai influenciar na hora de, especialmente, estradas e pátios, tanto estrada principal quanto secundária, e pátios. Para trator skidder, trator de esteira, 8%, né, que é o de declividade, foi o que a gente usou aqui, não é problema. Então, aqui é basicamente para planejamento de estradas, principal e secundária, e também pátios. Tudo bem? E como que vem essa relação entre a declividade que eu considero restritiva com a distância horizontal dessas curvas e a dimensão do buffer? De uma tabelinha aqui, né, divulgada pelo Modeflora, na página 136, onde ele coloca os critérios de restrição de declividade para 3 cotas de curva de nível em suas distâncias respectivas.
as 3 cotas de curva de nível, nós estamos aqui, ó. 3 metros, 4 metros e 5 metros, tá? Considerando a distância horizontal. Então, para a nossa declividade, que é 8%, nós utilizamos a cota de 3 metros, né? De 3 em 3 metros. Então, está aqui a distância horizontal entre as curvas para ser considerada restritiva. Esse valor tem aqui, ó, do seu lado, a dimensão do buffer que deve ser considerada para localizar essas zonas restritivas. De 3 metros, 18,75. Isso aqui é dividido por 2 porque é para cada lado daquela curva. Tudo bem? Depois a gente vai ver na prática como que a gente vai fazer essa interseção com o mesmo arquivo para que ele gere aquele mapeamento para a gente. Tá bom? Então tem essa relação aqui, de acordo com a sua declividade, você vai vendo aqui essa dimensão do buffer que você vai usar. E o mapeamento utilizando o modelo digital de elevação? Eu gosto um pouco menos desse aqui porque ele é menos seletivo, assim. Ele é mais abrangente, especialmente devido à natureza da informação, né? O modelo digital de elevação, para essas áreas que tem muita floresta, eles acabam mapeando muito com algumas imperfeições a superfície. Então isso ocorre alguns erros aqui, especialmente nessas áreas que a gente trabalha que as florestas são bem grandes. Então eu trouxe aqui um modelo digital de elevação, uma área aqui de estudo, pequenininha. Tá? Isso aqui é um modelo digital de elevação. Ele foi convertido aqui para declividade, porcentagem. Vamos fazer aqui um filtro agora, especialmente para mapear aquelas áreas de declividade com maior de 8%. Então, são áreas consideradas impróprias. E aí o resultado para aquela área, ó, são muitas áreas, tá vendo? São muitas áreas aqui restritivas, essas áreas escuras aqui, ó. Tá vendo? Então, o modelo digital de elevação, ele tende a deixar a área assim um pouco menos acessível para algumas coisas. É uma saída também, dá para usar, mas não é muito ideal não, devido a essa possibilidade de ocorrer muitos erros aí com os dados. Como que a gente vai fazer isso aqui? Especialmente acima de 40%, para estradas secundárias e principais, nós vamos utilizar o método da curva em nível. Agora, para o skidder, nós vamos utilizar um modelo digital de elevação que é um pouco mais fácil, tá? Utilizando o modelo. Nós vamos utilizar a calculadora de raster, e ele vai utilizar como entrada a declividade em porcentagem. Existem algumas operações que nós podemos simular, por exemplo, falar para ele, ó, nesse arquivo de declividade, tudo que tiver maior que 8 ou 8%, você retorna para mim. Ou tudo que tiver maior que 40%, você retorna como valor 1. Então a gente pede para multiplicar com 1, tá bom? E aí a gente dá a saída aqui, confere todas as informações do SRC, Sistema de Referência de Coordenadas aqui, e pronto. Isso aí ele já retorna para a gente. Estou mostrando porque de repente você tem um modelo digital de elevação para sua área aí um pouco melhor, né? Oriundo de um LiDAR, por exemplo. Então você tem um pouco mais de precisão desse seu terreno. Tá? Mas aqui dá para fazer sim. Eu vou mostrar para vocês como faz. E aí a gente aplica e vê o que é mais vantajoso. Tudo bem? Então, pessoal, por enquanto é isso. É apenas assim um resumo do que vem pela frente para a nossa parte prática dessa parte 4, onde a gente vai fazer um mapeamento das áreas com declividades que serão restritivas à exploração. Exploração de alguma forma, ou por passagem de caminhão, ou do skidder, enfim. Tá bom? Vamos para a prática. Então, iniciando aqui a nossa parte prática, nós estamos na parte número 4, essa é a etapa 1. Nós vamos fazer o mapeamento das áreas restritivas à exploração utilizando curvas em nível. Então, pessoal, com o QGIS aqui aberto, nós vamos incluir aqui na nossa tela de visualização do QGIS as curvas em nível que nós fizemos na aula passada, na parte 3, tá bom? Então aqui, ó, curvas em nível de 3 metros da UPA, aquelas suavizadas, tudo bem? Então,
uma vez aqui, já inseridas, vocês podem vir aqui, ó, botão direito, abrir a tabela de atributos, nós temos a elevação de cada uma delas. Tudo certo. Então vamos lá. Vocês vão vir aqui em vetor, nós vamos vir aqui em geoprocessamento e buffer. Nessa opção aqui, nós vamos criar o buffer em relação às curvas em nível. A distância, como a gente viu lá na aula teórica, vai ser 9,38 metros para cada lado. Não vou dissolver resultados para que elas tenham sobreposição, então não posso dissolver esses resultados. Vou aqui salvar no arquivo. Vamos salvar na nossa pasta do curso. Nós estamos aqui agora na parte 4. Nós estamos agora na etapa 1. Então vou colocar aqui, ó, buffer 9,38. Vou colocar um underline aqui só para metros, que a gente sabe que é para cada lado, tá bom? E vou executar. Então, uma vez finalizado, esse é o cenário que nós temos. Vou colocar aqui uma cor mais forte para que a gente possa ver. Então, nós temos aí, ó, deixa eu colocar aqui um circunscrito, porque daí a gente já descobre aqui. Vou colocar vermelho, tá? Então, olha só, ó, essas partes aqui, ó, que tem sobreposição, tá vendo? Onde uma cruza com a outra, ó, são as áreas onde temos restrição em relação à nossa curva em nível. Então, uma vez feito, a gente já tem aqui a referência, vou deixar marcado. Agora nós vamos aqui em processamento, ó, caixa de ferramentas. Aqui na opção, nós vamos procurar por um algoritmo que chama Polygon Self Intersect, tá bom? Então, ó, vocês têm ele aqui no Saga, eu tenho ele aqui nessa opção também, ó, da nova geração do Saga. Vocês podem clicar aqui, ó. Ele está dentro de Filters e Polygons, então, ó, polígonos Self Intersect, ou seja, auto-intersecção. Ele vai intersectar ele mesmo, tudo bem? Nós vamos deixar aqui, o campo de identificação pode ser o ID mesmo, não tem problema. E vamos aqui agora gerar um arquivo novo nessa etapa 1. A gente pode chamar aqui de zonas restritivas, tá bom? Então nós já temos aqui, ok. Vamos salvar. Uma vez aqui no local correto, a gente pede para executar. Vamos aguardar, assim que ele finalizar aqui o processo, eu volto aqui. Retornamos aqui, pessoal, ó, no meu caso demorou 1 minuto e 41 segundos, mas foi finalizado. Vou desabilitar aqui. Então nós já temos aqui, ó, as interseções. Vocês podem ver, ó, que antes não tinha os sinais, agora a gente já tem. Mas o que chama a atenção para a gente é assim, ó. Vou abrir a tabela de atributos. E agora, o que acontece? Aqui no campo de elevação, nós temos alguns valores que são 0. Esses valores que são 0 são as zonas restritivas. Então, ó, esses valores aqui, ó, de elevação 0 foram onde não houveram, né, as interseções e, portanto, são as zonas restritivas. O que a gente vai fazer agora? Eu vou filtrar essa informação. Como que eu filtro? Posso vir aqui com o botão direito, ó, filtrar. Posso pegar aqui, ó, o campo elevação igual. Vou pegar aqui tudo, ó. Ele vai mostrar todos os registros que tem neste campo elevação. Só que eu vou escolher o campo 0. Então, todas as elevações iguais a 0
por favor, retorne para mim. Então ele retornou. Vou tirar aqui as curvas em nível, ó. E ficou assim, ó. Tá vendo? São muitos lugares, tá vendo? Olha só. Esse aqui é o nosso arquivo de zonas restritivas. Vou clicar com o botão direito, vou exportar essa informação. Note que quando eu uso filtro, não aparece, ó, elementos selecionados, porque eles não estão selecionados, eles estão filtrados. Então, nessa opção aqui de exportar, eu vou escolher a opção de guardar elementos como. O formato vai ser shapefile. Vou escolher a nossa pasta de curso. Vou chamar de zonas restritivas, underline aqui, UPA, tá? Das nossas UPAs. Salvar e OK. Então, pronto. Temos ela aqui, ó. Todas elas, ó, onde houve sobreposições, essas áreas foram mapeadas. E vão ser de fundamental importância para que essas informações também sejam inseridas em arquivos de campo, para que as pessoas possam cuidar disso e observar essas áreas como atenção, alguma coisa do tipo, e principalmente para a gente, na hora de elaborar as estradas, para que a gente possa ter um pouco mais de cuidado aqui com essas áreas. A princípio, elas devem ser certificadas em campo para ver se não há nenhum problema sobre essa questão. Já aqui na etapa 2 desses exercícios, da parte 4, nós vamos falar do mapeamento utilizando o modelo digital de elevação. Então, estamos de volta aqui ao QGIS. Não preciso dessas informações aqui, por enquanto. Eu posso deixar só as zonas restritivas aqui para a gente observá-la. Quando a gente inserir aqui o MDE, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui no painel navegador. Vamos procurar em qual etapa aqui, ó. Estamos aqui, ó, na parte 3, etapa 3, foi quando a gente trabalhou com a declividade. Então nós temos aqui, ó, um arquivo da declividade UPA. Vamos colocá-lo aí. Vamos simbolizá-lo aqui só para deixá-lo um pouco mais. Ó. Vamos colocar aqui só para a gente ver, ó, tá vendo? Onde as maiores declividades estão. Realmente ela foi mapeada, ó. Vou colocar aqui uma simbologia. Vou tirar essa. Colocar ela aqui renderizado, né? Um pouquinho mais transparente. Ó, só para vocês verem, tá vendo? Ó, exatamente onde aqueles pixels onde tem uma declividade maior, aqui está expresso em porcentagem. Então, neste caso aqui, temos essas restrições. Tá vendo? E aqui, ó, vou até desmarcar aqui, ó. Olha, uma área aqui bastante declivosa na nossa área, segundo o modelo digital de elevação que nós utilizamos. Quando a gente joga as zonas restritivas aí, ó, elas também aparecem lá, tá bom? Bom, isso aqui foi só para mostrar para vocês aqui o efeito, que é um dado derivado do outro, então ele tinha que ter uma certa coerência. Note que aqui, ó, na nossa rampinha de cores, nós temos declividades com valor 0, que são essas áreas mais flats aqui, ó, das drenagens, da hidrografia, e até 41, quase 42% de declividade. Então, pensando na questão lá do skidder, do trator de esteira, nós vamos pelo menos mapear, ver se existe, né? A gente já viu que tem, para a nossa área de estudo, declividades aqui que ultrapassam aqueles 40%. Então, voltando aqui nas propriedades, na opção de informação, se vocês olharem a estatística, ó, o valor máximo, então 41,88%,
Então existe aqui, ó, declividades maiores que 40%, iguais e maiores que 40%. Então essas áreas precisam ser mapeadas. O que a gente vai fazer? Como é um dado raster, a gente vai ter que buscar essa informação aqui com base na calculadora. Existem outras formas também, a gente classificar por meio de uma tabela, mas a gente vai fazer aqui que vocês também aprendem, né, para quem ainda não conhece a opção da calculadora de raster, trabalhar um pouquinho com ela. Então ele identifica aqui o nosso arquivo, ele dá esse nome aqui, ele coloca um @1. Então o que a gente vai fazer? Vou abrir um parêntese, vou clicar 2 vezes nessa imagem aqui, que é essa daqui que apareceu. Vou colocar a função aqui, ó, maior ou igual, vou digitar 40%. E para esses pixels que tem declividade maior ou igual a 40, eu vou pedir para ele colocar o valor 1. Então os pixels agora que tem declividades nessa imagem maior que 40%, igual ou maior, vão receber o valor 1. Então vai ser um dado binário aqui, 0 e 1. 0 quando ele não atender essa condição e 1 quando ele atender essa condição aqui que a gente colocou. Então nós estamos aqui no C2 pontos, curso, parte 4. Nós estamos aqui na etapa 2. Nessa etapa 2, nós podemos chamar de declive 40%. GeoTIFF é o formato de saída, o SRC é o WGS, o TM18S, que é o do nosso projeto aqui desde o início. E OK. Olha só. O que aconteceu? Nós temos aqui os valores 0, é os que não atenderam aquela condição, e apenas aqui, ó, 2 pixels que atendem aquela condição. Ou seja, exatamente aqui nós temos um problema para trator skidder e trator de esteira devido à declividade e também devido à operação com árvores, para não ter aqui um desastre ambiental um pouco maior com a exploração de árvores. Só para fazer aqui uma analogia com a nossa... Deixa eu atualizar aqui para aparecer a parte 4. Ó. Apareceu agora. Então, na etapa 1, nós temos aqui as zonas restritivas. Ó. Então, aqui nessas zonas restritivas, vou colocar uma transparênciazinha aqui só. Ó. Vendo? Ó? Exatamente onde a gente tem problema também com estradas, a gente tem aqui também para trator. O que a gente pode fazer neste caso aqui? Eu prefiro pecar pelo compromisso de ser um pouco mais rigoroso do que não avisar ou não deixar uma equipe minha por dentro dessa área aqui, né? Ciente do que pode encontrar. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso gerar essa informação aqui também como uma área restritiva. A gente vai fazer a seguinte função. Vou deixar marcado aqui. Nós vamos vir aqui em raster. Nós vamos pedir para converter raster para vetor. Poligonizar. Então nós temos aqui a declividade. Nós vamos deixar aqui o DN da forma que está. E o vetorizado aqui nós vamos salvar no arquivo. Então aqui na etapa 2, vou chamar de zonas restritivas MDE 40%. Para deixar bem intuitivo, tá? E vou pedir para executar. Vamos aguardar. Fechar. Então, nós já temos aqui o nosso arquivo convertido. Botão direito, abrir a tabela de atributos. Nós temos aqui, ó, 0 que não atendeu
aquela condição e o 1 quando atende aquela condição. Então, muito simples. Vou editar, vou selecionar o 0, vou pedir para apagar. Vou salvar e vou parar a edição. Pronto. Nós já temos aqui, ó, os 2 pixels que significam as áreas com declividade superior ou igual a 40%. Junto com essa outra área, elas formam as zonas restritivas. Deixa eu tirar aqui um pouco esse opacidade, né? Ó. Agora ela ficou da mesma cor. Ficou em cima, na verdade. Tá aí. Então essas áreas significam as zonas restritivas aqui da nossa UPA. Vocês podem simbolizar da forma que vocês quiserem, tá? Quando formos elaborar as nossas estradas, pátios, nós vamos usar esses arquivos aqui, pelo menos para orientar de uma forma mais intuitiva, assim, né, a construção da estrada, para que a gente possa seguir meios aqui menos indicativos de problema, de obstrução, e para que as estradas sejam bem feitas aí, pelo menos planejadas. Bom, seguindo aqui a rotina do nosso curso, para aquelas pessoas que querem um certificado ao final desse curso, o ano que vem, em maio, segue aqui o requisito para que vocês entreguem seus relatórios lá no nosso Classroom. Então, nós estamos aqui mais uma vez. Posso deixar essa declividade aqui. Essa declividade aqui eu vou tirar. A gente formar o cenário, tá? Para a entrega dos exercícios. Essas zonas restritivas aqui, ó. Vou colocar uma cor diferente nela. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Vou deixar sem contorno. Fica lá pretinho, ó. Dá para ver, né? A gente pode deixar até com contorno. Vocês julguem aí o que vocês acham mais interessante. Eu vou deixar com contorno para ela parecer um pouco maior assim, tá bom? Agora essas restritivas aqui para estradas, vou colocar uma cor mais forte, um vermelho assim, para que possa aparecer. Bom, pessoal, para efeito do relatório, para mim é suficiente só isso aqui, porque é sinal que vocês já chegaram nos 2 produtos que foram objetivos, alvos aqui dessa nossa parte aqui do curso. As zonas em relação ao método da curva e também ao método que a gente utilizou, o modelo digital de elevação, para mapear a área com declividade acima ou igual a 40%. Então tá ela aqui pretinha e as outras áreas aqui mapeando ou indicando os locais para a gente com algum tipo de restrição. Tá bom? Então um print aqui já é suficiente, não precisa mais que isso. Podem fazer aí, vocês já sabem como é. Entrega corretamente lá no nosso Classroom. Até a próxima parte, pessoal.